Bem-vindo ao curso sobre programas de ensino 12 Passos. Meu nome é Daniela Freitas, eu sou autista, eu tenho um filho autista nível 3 com comorbidades e por conta dele me debrucei a estudar sobre autismo, sobre análise do comportamento, sobre as comorbidades que fazem toda essa interface com o autismo. E por conta dele eu vi a necessidade também de levar esse conhecimento para outras pessoas, porque trabalhar com crianças, trabalhar com indivíduos que têm mais déficits é um grande desafio para os profissionais. Então esse curso ele é voltado para profissionais que queiram entender mais sobre como instrumentalizar suas intervenções, mas também para pais que queiram aprofundar seu conhecimento e saber o que cobrar dos profissionais também. Então, vamos começar aqui a nossa jornada de conhecimento, né? Não é à toa que o guia se chama 12 Passos. Essa ideia dos 12 Passos veio justamente sobre Hércules, porque eu amo, gente, eu amo toda a questão da mitologia grega, especialmente toda essa jornada, né? Por isso que a gente fala Hercúleo, todo esse trabalho que tem em relação. Então, vai exigir de vocês, porque a gente vai ter toda essa parte teórica e a parte prática, porque ele vem com campos para que você já vá preenchendo. Então, vai ter um caso modelo durante o processo desse guia, em que vocês vão ter ali acesso a uma avaliação fictícia, que não é real, de uma criança que não existe. E com base nessa avaliação, nesse plano de ensino, vocês vão seguir esses 12 passos, para que vocês já possam praticar, que no final você já tem uma ideia de como desenvolver. Eu não vou dar nada mastigadinho nesse sentido de dar resposta para vocês, porque não existe uma resposta certa. O desenvolvimento, ele vai exigir muito do que a gente está observando e com os efeitos do que a gente planejou para a gente fazer as modificações de forma certeira. Então, vamos lá prosseguir. Primeira coisa, a gente tem que entender por que a análise do comportamento ela é tão importante nesse processo, né? Por que se fala tanto sobre aba? A gente tem que entender que a análise do comportamento, a gente está estudando o comportamento em si. E o autismo, ele é justamente essas alterações comportamentais em déficits e em excessos. Então, por isso que a análise do comportamento ela faz tanta diferença na vida de um indivíduo que está dentro do transtorno do espectro autismo, e não é só pro autismo, né? Tem bastante evidência para TDAH, para deficiência intelectual. Então, a gente prossegue por aqui. Por que entender sobre programas de ensino? Por que é tão importante? Gente, assim, nós vemos no mercado vários cursos sobre avaliações, muitos cursos sobre avaliações, ótimos cursos. Nós vemos no mercado muitos cursos sobre PEI, sobre o plano de ensino individualizado, sobre plano terapêutico individualizado, e isso é ótimo. Mas chega na hora de desenvolver aquele programa de ensino, que é onde está o roteiro, o que você tem que aplicar com a criança, a gente não tem. Por isso que eu precisei desenvolver esse curso, por isso que ele é tão importante, tão precioso, porque eu peguei o que tem de evidência nas pesquisas e consolidei dentro desse curso e dentro deste guia, né? Esse guia daqui, ele segue todo você vai ver todo esse caminho, né? Ele foi totalmente dentro de pesquisas e dentro desse curso eu vou aprofundar cada passo desse para você saber identificar as fontes, ir atrás, o porquê desse raciocínio. Então, essa que é a importância. Outra coisa também, gente, que um programa que ele é mal feito, ele é mal estruturado, ele pode, ao invés de você conseguir que a criança aprenda, o indivíduo, nosso aprendiz, isso é um termo que a gente vai usar bastante, que o nosso aprendiz, ele entenda, a gente pode começar a gerar comportamentos inapropriados, disruptivos, comportamentos como fuga, esquiva,
a criança, o nosso aprendiz, por exemplo, comportamentos lesivos, agressivos, autolesivos. Então, assim, a gente não pode transformar o programa num problema. O programa é para ensinar. Então, se ele não for bem desenhado, a gente vai estar gerando problema para o nosso aprendiz. E esse é um termo que eu quero que você se acostume nesse curso: aprendiz e instrutor. A gente não quer colocar aquele pedestal de quem está ensinando. A pessoa não está num pedestal. O instrutor, ele está diretamente ali com o aprendiz. Você fala, ai Dani, mas eu vou estar usando um modelo de ensino mais estruturado. Mas quem é a nossa luz, quem nós estamos vendo é o aprendiz, ele é o objetivo, ele que manda no final das contas, né? Então ele é o nosso foco sempre. É por isso que são esses termos que nós vamos usar ao longo deste curso, e são esses termos que estão contidos no guia de bolso. Por isso que eu faço questão que vocês se acostumem a usar o termo aprendiz e o termo instrutor. Nós estamos instruindo, mas o aprendiz está dando abertura para todo esse processo. Então, outro risco que a gente tem de um programa de ensino mal estruturado, e a gente faz um acompanhamento também mal feito, é perder oportunidades de ensino. Vamos lá para a seguinte questão. Um bebê, ele nasce com 2 bilhões de neurônios e nós adultos temos em torno de 20 bilhões de neurônios. E você fala, Dani, para que um bebê nasce com tantos neurônios assim? E para onde foram esses tantos de neurônio? Porque chega adulto, de 200 bilhões para 20 bilhões é uma diferença muito grande. Qual é a questão? Quando a gente está falando sobre o bebê ele tem que aproveitar o máximo de oportunidades de ensino. Ele tem que absorver o máximo do que ele tem no ambiente e fazer essas redes. Essas redes, elas têm que ser muito potenciais. Então, assim, são muitos neurônios próximos para que essas ligações, elas sejam feitas. Eu acredito que vocês já devam ter visto a imagem de neurônio, né? A gente já estuda ali na escola que tem aqueles dendritos, a ligação ali fica próximo do axônio. Então, a gente tem nesse momento, existe essa comunicação entre os neurônios, onde tem a questão dos neurotransmissores e tudo. E quanto mais ramificações tem nessa interface, mais potenciais a gente tem ali nessas comunicações e nessa rede. Então, nós temos muitos neurônios que têm potenciais de fazer várias ligações, e esse caminho de ligação é uma aprendizagem. Então, o que acontece? O bebê ele é exposto a vários estímulos, e esses estímulos, alguns vão sendo mais significativos, outros menos significativos no ambiente. Então, os estímulos que vão se repetindo ao longo do tempo e tendo algum impacto emocional, porque sim, as nossas memórias elas são banhadas em emoção, algumas mais e algumas menos. Então, conforme vai passando o tempo, repetindo, modificando as emoções, esses caminhos eles vão fortalecendo a um ponto que esse caminho, toda essa parte química, esse abre, fecha, ele é praticamente automático, ele vai de forma muito rápida. Aí a gente tem certeza que uma memória é formada, que foi feita uma aprendizagem, que você tem um aprendizado ali. Ok, então nesse processo o bebê começa os movimentos dele mudam, as reações do ambiente começam a mudar, as interações dele com o meio começam a mudar e começam a persistir algumas dessas alterações. Porque ele está aprendendo a lidar com esse meio dele. E nesse processo também o corpo entende, vamos economizar energia. Gente, nosso cérebro gasta muita energia mesmo. E a gente tem que economizar, o nosso corpo trabalha com economia de energia. Toda oportunidade que ele tiver para economizar energia, ele vai economizar.
E aí tem um sisteminha do nosso organismo chamada de poda neural. É uma das formas que é uma morte dos neurônios de forma programada. Então, tá lá no nosso DNA falando, ó, esses neurônios aqui vão morrer mais ou menos nessa época. Então, é basicamente isso. A gente tem uma morte desses neurônios de forma programada e tem épocas que são muitos neurônios que são podados. E essas fases estão ali em torno dos 2 anos e depois aos 15 anos. É muito comum que certas características do autismo fiquem mais evidentes aos 2 anos, nessa poda neural que ocorre mais ou menos ali nos 2 anos, podendo se tardar um pouquinho mais ou vir um pouquinho mais cedo, mas ela ocorre. E ela ocorre a vida inteira, só que nessa fase ela é mais intensa. Então, para vocês terem uma noção, então a gente tinha um cérebro até ali aos 2 anos, com muitos neurônios, com muitas oportunidades para fazer muitas ligações. E aí aos 2 anos a gente já começa a ter essa queda. E essa queda desse número de neurônios, ele prossegue, vai ali aos 3, 4. Vocês vão ver tudo isso daí, todo esse desenho, todas essas questões estão na apostila, tá? Tenho certeza. Eu coloco tudo bonitinho nas nossas apostilas do curso, todo esse detalhamento. Então, todas as imagens estão vendo aqui, todos os materiais estão vendo aqui, estarão lá na apostila. Então, vocês veem essa queda e você fala, nossa, e o que está acontecendo? O cérebro está se tornando mais eficiente. Por que ele está economizando energia? Porque ele sabe que o que é rota importante e o que não é mais. Isso num desenvolvimento típico, levando em conta que o indivíduo ele teve um desenvolvimento típico até aí, médio, esperado, que a média da população se espera de um desenvolvimento. Então, por exemplo, a questão comunicativa até os 4 anos, quando chega nos 4 anos, já é esperado uma fala bem parecida. Eu vou chegar nesse ponto, pontualmente cada coisinha dessa, tá, gente? Então, quando chega ali, já é esperado uma fala não tão diferente como a nossa, né, dos adultos, bem menos complexa, mas é esperado que consiga se comunicar, pedir as coisas, tenha um controle emocional, atencional, então tem atenção, deseja uma coisa, faz assim, ó, eu quero isso. Então já faz toda aquela questão da ideação, do planejamento, então chega alguém no ambiente, qualquer coisa diferente no ambiente, já sabe reagir de forma adequada a esses estímulos. Então, assim, ele reage, é esperado que aos 4 anos a criança ela consiga reagir de forma adequada, lógico, com a limitação da idade, mas aos estímulos que ela vê e que ela escuta, e ela consegue reagir de forma adequada a isso. E o mesmo em relação a outras coisas também, as suas necessidades internas, ela também já consegue organizar para fazer essas solicitações. Então, isso daqui é muito importante que vocês entendam. Quando a gente vai para um público que é atípico, um público que já tem esse atraso de desenvolvimento, tem falhas nesse processo da poda neuronal, que ela é ineficiente, que ela não vai, dificuldades para fazer essas conexões, porque, por exemplo, sabe-se que um cérebro de um indivíduo com deficiência intelectual, ele tem menos detritos, ele forma menos detritos que um cérebro típico. Então, com isso, ele tem menos oportunidade de fazer esses caminhos. E aí é muito sério, porque a gente tem que aproveitar aquela janela para tentar aproveitar o máximo que esse cérebro pode fazer nesse momento. Por isso que uma intervenção que ela é mal desenhada, a gente vai estar perdendo oportunidades que poderia ter. Eu não estou falando sobre normalização. Não, por favor, não é isso. Eu falo o tempo todo sobre qualidade de vida que a gente pode dar para esse indivíduo, em questões probabilísticas, não determinísticas. A gente não tem uma bola de cristal e a gente não está querendo deixar ninguém normal, não é isso. Mas a gente está querendo dar qualidade de vida. Então, uma criança
a gente não vai saber que ela tem deficiência intelectual, a gente só sabe que ela tem dificuldade de aprendizagem. Ela aprende de forma lenta. Você tá ali com 1, 2 aninhos e ela sempre tá mais atrasadinha, tem mais dificuldades motoras e assim vai, né? Porque costuma vir várias coisas associadas. E aí você pega essa criança e você não dá essas oportunidades, essa janela, ela se foi. A gente podia ter trabalhado de forma melhor com ela, e isso que a análise do comportamento nos traz. A gente vai estar desenhando o que a gente quer ensinar e a gente vai estar medindo isso. E se a gente não estiver melhorando a qualidade de vida desse indivíduo, a gente não consiga desenvolver uma forma de ensiná-lo coisas que são importantes, relevantes para ele, relevantes também para quem está perto dele, então a gente está fazendo errado. Por isso que é muito importante entender toda a estrutura do programa de ensino e saber acompanhar. E saber fazer isso de forma real, porque você fazer de forma muito engessada, você vai estar só criando um estresse para a criança, para você como profissional, para os pais também. Então tem que ser tudo muito bem planejado. Então, gente, uma coisa que nós temos que entender é a questão, por exemplo, da fala. A fala, ele é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem de desenvolvimento, e a gente tem toda uma questão biológica associada, e ela é extremamente preciosa, a fala. Alguns indivíduos que têm transtornos de neurodesenvolvimento, talvez eles nunca falem. Por quê? Em algum momento essa circuitaria, ela falha. A gente tem vários processos para conseguir falar e eles são extremamente complexos. Mas não é porque a gente acha que talvez a pessoa não vá falar que a gente não vai trabalhar isso. E outra, a gente sempre tem que ter em mente que a pessoa tem que se comunicar. Então, a gente sempre vai dar meios de se comunicar. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que estar analisando o repertório do indivíduo e as necessidades dele para dar modos de se comunicar. Paralelamente, a gente vai estar sempre tentando trabalhar essa questão da fala, porque isso daí é um potencial, e essa fala, essa janela, não que ela se fecha, mas ela reduz muito aos 7 anos. Depois disso, o cérebro ele acaba não trabalhando essa área naquele lugarzinho que foi feito para ele, igual a gente quando vai aprender outro idioma, que a gente tem tanta dificuldade de aprender, é justamente por isso. A gente fica com mais dificuldade. Então, até os 7 anos, acaba não que tenha que ser a prioridade na intervenção. A prioridade vai depender das necessidades do indivíduo. Então, a gente vai ter que sempre olhar. Mas é uma janela muito importante que tem que ser analisada. E isso também é outra coisa que um programa de ensino, quando você vai trabalhar com crianças, adolescentes, tem que levar em conta. Infelizmente, alguns profissionais, eles fazem aquela avaliação seca e pronto, e segue. Mas existem janelas que têm que ser respeitadas. Um profissional que vai pegar uma criança de 11 anos e essa criança, ela não tem uma fluência da fala, ou ela não fala e fica insistindo num ecoico ali, sendo que tem outras prioridades, não faz sentido. Então, a gente tem que ter uma noção das janelas de desenvolvimento e trabalhar. É a mesma coisa em questão de alfabetização e assim vai. É saber, conforme essas janelas, como normalmente se desenvolve o indivíduo, né, a curva normal para cada oportunidade, né, de ensino, a gente vai verificar isso e daí a gente também vai desenvolver. Então, um programa de ensino, ele não vem de uma composição seca. Não é simplesmente pegou a avaliação e falou, vamos trabalhar isso aqui. Essa habilidade ele não tem, vamos trabalhar. Não, a gente tem que olhar uma composição das necessidades do indivíduo para desenvolver ali o plano de ensino individualizado e assim levantar as habilidades e assim poder desenvolver o programa de ensino. Deixar claro que nenhum programa de ensino vai ser igual ao outro. Cada programa de ensino vai ser diferente. E outra, o que você deu de ajuda para uma criança não vai ser a mesma ajuda que você vai dar para outra. Por exemplo, um caso clássico, voltando para a questão da fala,
a questão do prompt, que todo mundo fala muito. O fono vai fazer lá um programa baseado em prompt, por exemplo, né, que é maravilhoso para que se fale e tudo, mas a criança ela não aceita tanto esses toques, para ela é aversivo esse toque de alguma forma, então ele vai ter que desenvolver uma estratégia para conseguir dar o suporte adequado para ajudar esse indivíduo na produção da fala. Então vocês veem como é muito específico e exige um olhar de vários profissionais para a gente poder desenvolver o programa de forma adequada, e essa parte específica das ajudas vai ter um módulo especial que a gente vai discutir bastante sobre isso e sobre a necessidade de vários profissionais. Então, por exemplo, você vai ensinar a criança a pular e a criança está tendo dificuldade, gente, conversar com um educador físico, você conversar com um fisioterapeuta, conversar com um psicomotricista, para saber da ajuda adequada naquele momento, ela é essencial. Então, o programa, gente, eu vou estar dando em passos, mas o tempo todo ele é recorrente. A gente vai para frente, a gente vai para trás, a gente vai para frente, porque todos esses passos eles são interligados. Você liga todos eles, então um passo vai estar ligado a 3 outros. E esse raciocínio a gente tem que ter muito claro, porque uma hora a gente passa por um passo e a gente acha uma coisa, mas conforme a gente vai seguindo, a gente, não, vamos ter que fazer essa modificação. E a gente volta naquele outro passo para modificar um detalhe ou outro. Então isso a gente tem que ter em mente. Seguindo isso, gente, eu queria falar sobre essa tabelinha da questão da fala como um exemplo para vocês, né? Dessa questão das janelas de oportunidade, como as coisas vão. Como é que a criança começa? Deitadinha na cama, ela tá deitadinha ali no bercinho, e de 6 a 12 meses é esperado os balbucios. Então o que ela fala, mamá, babá, papapá. Então de forma, podendo fazer várias repetições, papapá. De 12 a 18 meses, já é esperado que ela fale ali em torno de 20 palavrinhas. Então, simples. Mamá, papá, dá. Então, coisas simples assim é esperado de 12 a 18 meses. De 18 a 24, ela já está indo das 80 às 220 palavras. Então, ela já fala dá suco, não quer, já consegue fazer pequenas frasezinhas assim de 2 palavras. E de 24 a 48 meses, a fala vai cada vez se aproximando mais da nossa fala como adulto. Então, gente, trabalhar com o cérebro de criança, trabalhar com criança, trabalhar com gente de forma geral, né? A gente não pode ficar errando. Quando eu falo assim, não pode ficar errando, vai ter horas que a gente vai desenvolver um programa, a gente vai jurar que vai arrasar com ele, vai sentar com a criança e simplesmente não vai formar curva de aprendizagem, e isso vai acontecer muito, principalmente quando você ainda está nessa fase de ligação com a criança, você ainda não conhece ela direito, e mesmo conhecendo, isso vai acontecer em alguns momentos. Isso não é o problema é persistir no erro. O problema é você continuar persistindo em querer ensinar de uma forma que não está dando certo, só porque está ali no programa. Isso daí é inadequado. Então, o que vocês têm que fazer é ver onde está errando e ir modificando. É isso daqui está errando. Modificou o programa? Não, continuou sem formar curva de aprendizagem, não tá legal. Vamos modificar mais isso aqui. Não, agora tá formando, mas tá lenta essa curva de aprendizagem. Será que se eu mudar isso aqui no ambiente, não vai acelerar um pouco? Então a gente vai mudando pontualmente para dar o auxílio para a criança de forma adequada. Tenham em mente isso. Não estou falando que a gente vai conseguir fazer milagre num programa de uma vez só. Eu já deixo claro para vocês que é um processo de aprendizagem. O instrutor, gente, tem que ser muito honesto com ele mesmo, com suas capacidades e as suas incapacidades, as suas limitações, suas vantagens. Então, no momento que ele é honesto com ele mesmo e com quem o contrata, as coisas ficam muito mais tranquilas, porque ele vai explicar para os pais, para os cuidadores o que está acontecendo,
como as coisas são feitas. Isso vai facilitar a vida. Essa honestidade, gente, facilita. E humildade. Quando a gente fala que o erro é sempre nosso, o erro é sempre nosso do terapeuta, né? O erro é sempre do terapeuta e não da criança. O que acontece? A gente desenhou um programa de uma forma e essa criança não está aprendendo, o erro foi nosso. A gente desenhou de forma errada. E faz parte, acontece. Mas o que a gente não pode é ficar persistindo nesse erro. Então, o que vinha se persistir no erro? Criança de 2 anos. Gente, uma criança de 2 anos, com esse cérebro cheio de neurônio, cheio de capacidade de aprender, em uma semana ela tem que estar formando curva de aprendizagem. Quando eu falo curva de aprendizagem, não quer dizer que ela aprendeu, é fluente, generaliza com todo... Não, é formando curva de aprendizagem. Nesse momento você está, em uma semana, quando eu falo assim, uma semana é sessões, tipo 5 sessões. Então passou uma semana, fez sessões todos os dias de uma habilidade específica. É esperado que ao longo dessa semana, essa criança você já comece a retirar ajuda. Se você estava pegando mão sobre mão, fazendo todo o movimento para ela, já é esperado você já está dando um toque e ela já está entendendo. Se não, isso não está acontecendo, a gente tem que entender qual é a falha. Será que ela tem uma questão motora associada que a gente não percebeu? Será que ajuda a forma que a gente está fazendo inadequada? Será que está sendo muito aversivo? Então a gente tem que se questionar em relação a isso. E conforme a criança vai crescendo, esse espaço vai também crescendo. Porque quanto mais velho a gente fica, mais repetições a gente precisa para aprender. Então uma criança pequenininha de 2 anos, em uma semana, você já diminui o nível de ajuda dela. Um adulto, por exemplo, vai precisar ali, às vezes, mais de mês para você conseguir diminuir esse nível de ajuda. Então, gente, é isso. É responsabilidade, é humildade, é honestidade na hora da gente trabalhar com crianças, com adolescentes, com pessoas. Sigam isso, siga essa questão e essa integridade também. Então é isso, espero que tenham gostado dessa primeira aula do curso, esse módulo 1, né, que nós estamos iniciando, a primeira aula do módulo. E vamos seguir porque a gente tem muito estudo pela frente. Tudo de bom, até mais!